no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 9. E a pergunta é essa: o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com os crentes? Qual é a razão para todas estas coisas estarem acontecendo na nossa sociedade? O profeta Jeremias, ele viveu numa época muito parecida com a nossa, muito semelhante. E por isso a voz profética de Jeremias, ela precisa continuar sendo ouvida nos nossos dias. Nós poderíamos dizer que as iniquidades da igreja hoje são a causa da sua ruína e da ruína da nossa sociedade. Jerusalém foi castigada por causa da ganância dos seus líderes. Versículo 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade para ganhar dinheiro. Jerusalém foi punida porque pregava uma mensagem falsa. O versículo 14 diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Uma mensagem mentirosa. Essas situações em que o mundo despreza a palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, que está acontecendo na nossa sociedade. E a resposta talvez possa surpreender você. A culpa é da igreja. É da igreja cristã. A nossa sociedade está desse jeito por culpa da igreja que se diz de Jesus Cristo. Mas é infidelidade da igreja. Aquelas doutrinas antigas da reforma que estão sendo desprezadas no meio cristão evangélico. Olha as veredas antigas, diz o texto. Mas nós não queremos olhar as veredas antigas, as doutrinas da graça de Deus que nos chegaram. E estamos trocando essas doutrinas da graça por outras coisas, por uma mensagem agradável ao ser humano. Porque a igreja tem se afastado dos princípios básicos da reforma. Porque quando a igreja abandona a verdade revelada na Bíblia, como uma verdade absoluta a ser obedecida e seguida. Porque a doutrina reformada da salvação, que afirma que Deus elege e salva pecadores mortos nos seus delitos e pecados, unicamente pela sua graça, manifestada em Jesus Cristo, foi abandonada pela igreja. E os cultos nas igrejas cristãs se tornaram oportunidades das pessoas buscarem bênçãos, darem ordens a Deus, exigirem isso e aquilo do Senhor, e não, como deveria ser, um lugar onde o pecador arrependido se coloca humildemente diante de Deus, agradecendo pelo perdão recebido quando não merecia, agradecendo pela imerecida salvação em Cristo Jesus. A decadência moral, espiritual, ética da igreja gera a decadência moral e espiritual da nossa sociedade. O temor a Deus se foi da igreja e alcançou o mundo. Essa era exatamente, irmãos, a situação que Jeremias enfrentava em sua nação. A religião havia se tornado mera frequência ao templo, sem mudança de vida, sem temor de Deus. O Evangelho da graça revela a justiça de Deus, diz o texto. Deus é justo ao salvar aqueles que Ele elege pela sua soberania. E é justo quando Ele condena aqueles que Ele não
chama para si mesmo. Deus julga a igreja, colocando sobre ela homens gananciosos, desonestos, arrogantes, que vão dirigir essa igreja como suas propriedades pessoais. Isso é julgamento de Deus sobre o seu povo, que não anda nos caminhos dele, não teme o seu nome. E uma das formas mais impressionantes pela qual Deus manifesta a sua ira sobre a igreja contemporânea é tirando dos crentes a alegria da adoração. O que estão fazendo? Perderam a alegria porque Deus os está julgando. Como o Senhor disse a Jerusalém, Ele está dizendo à igreja dos nossos dias: arrepende-te, volta-te para mim, porque o juízo de Deus irá cair sobre essa igreja, como já está caindo.